cara, tu falou que você é professor de jiu-jitsu, de kickboxing, Sim. e aí tu foi pro audiovisual aos poucos. Aí conta isso aí, cara. Foi assim, na verdade eu comecei lá atrás fazendo vídeo pra minha banda, eu tinha uma banda. Aí eu fazia os vídeos pra banda, editava num programa que existia dentro do Nero. Isso é velho. Nero, mano, que fazia CD, né? Fazia o CD, mas ele tinha um programinha de edição dentro dele. E aí eu fazia os vídeos da banda ali e tal, e eu tinha uns amigos que já faziam numa forma assim, a menina já usava After, assim. Eu usava iMovie, mano. iMovie. Tinha um no... acho que era iMovie mesmo. Aí ela já editava de uma forma mais profissional. Aí, tipo, isso me despertou. Fui pesquisando, fui indo. Aí comprei uma câmera, comecei aquele processo todo. Faz uns freelas ali e tal, mas nada muito sério. E aí, lá para 2011, por aí, 2000, um cara que eu conhecia que tinha uma fábrica de suplementos me chamou para produzir vídeos dos atletas dele, né? Tipo assim, ele dava o suplemento pro cara vender e filmava o lifestyle do cara, o cara falando do lifestyle dele, quanto o suplemento ajudava ele, e no final o cara tinha um código lá de vendedor e vendia o suplemento. Esse cara foi meu primeiro cliente, assim, grande e que tinha produção direto. O cara ele pegava muito, era do lado ali da X-Gym, então ele pegava muito atleta, de jiu-jitsu, de bodybuilder e tal. Aí eu fui ganhando volume, e o boca a boca, né? Pô, o Patrick faz, vou chamar ele, o Patrick faz, e um indica pro outro. Quando eu olhei, tipo, a gama, né, de gente procurando era tão grande que eu selecionei uns horários para continuar dando aula, que eu acho que eu não vou conseguir deixar de dar aula nunca, que eu me mantenho treinando também. Isso é. Mas botei uns horários mais chaves, assim, uns personagens que eu já dava há muito tempo também, aí você fica amigo, né, e tipo, também deixei, e aí eu comecei a fazer essa transição, né, aí comecei nessa não existe mais, era High Lab, mas foi aí a virada da chave para deixar de ser só professor para entrar de vez no audiovisual. Fazia de forma amadora, assim, né? Por hobby. Para banda, e aí completou essa transição. Mas a nossa geração, muita gente foi no hobby. Muita coisa. O meu foi hobby também. Não existia YouTube, pô. Eu fazia pro Google Vídeos. Google Vídeos. Não, mas quando eu comecei a fotografar, as fotos que eu tirava de trabalho, assim, porque hoje em dia você manda as fotos pelo Drive ou por alguma hospedagem, alguma nuvem, eu mandava em CD, pendrive e tal, era outro rolê. Eu tenho backup de CD até hoje, DVD, né, na verdade. Eu não tenho mais, cara. Eu tenho alguns backups de DVD até hoje. E, pô, essa época foi... A gente viu toda a transição também, né? Eu fotografei com filme. Não, foi assim. Fotografei com filme. Fotografei com filme, tipo, em casa, né? Tipo, não já fazendo alguma coisa mais... A câmera era com disquete. Não, eu peguei... Então, eu falei pros moleques outro dia, o meu primeiro trabalho de fotógrafo profissional foi com uma Mavica. Eu fotografava para Noite Universitária, aquele site. Tu me falou essa parada. Aí era uma Mavica, ela tinha absurdos 1.3 megapixels. Sim, e aí tu colocava um disquete, cabiam 33 fotos no disquete. E que era o máximo. Era do caralho. Aí tu ia pra night com 10 disquetes. Isso aí tu voltava com 300 fotos e falava assim, cara, que brilhante. Imagina quantos filmes eu ia gastar pra fazer isso. Era brilhante. E a oportunidade de apagar, né? De ver e apagar. Não, e o mais maneiro é que você fotografava assim, tipo, no vai que cola, porque a câmera não tinha viewfinder, né? Não. Então ela tinha o monitor dela e era tudo escuro na boate. Então você meio que posicionava o cara aqui. Vai lá, galera, sorri aí, pô! Aí tu fazia foto. Flash TTL. Não, flash da câmera, embutido, pô. Era flash embutido. Mesmo, né? Meu irmão, e tu torcia pra dar alguma coisa. Aí a foto, eu tenho essas fotos ainda, eu tenho algumas dessas fotos ainda. Meu irmão, surreal. Se tu der um pouquinho de zoom, ela já fudeu tudo. Na época que não tinha IA pra tirar ruído, né? Não. Pô, esquece. Cara, era outro rolê, brother. Mas a galera, nesse tempo, já enxergava que gerar mídia, gerar coisa, promovia o evento, né? Porque qual era o rolê dos sites naquela época? Eles tinham um site de flipeta, flyer, desconto e tal, e aí eles criavam a foto como uma forma de você acessar o site para poder pegar a sua foto, porque tipo, tu não tinha... pegar a sua foto e ver as promoções do site para você pegar e baixar as flipetas e ver os eventos e tal. Era uma forma de... Tinha Boa da Noite, tinha vários sites. E eu trabalhava no Noite Universitária, trabalhei um tempo ali. Foi maneiro, foi um rolê. Foi a transição de tudo, né? Não, na verdade, assim, eu conciliava a carreira naquela época, e aí depois eu fui me desenvolvendo mais como fotógrafo e tal, e aí o audiovisual começou com a moto. Eu tinha moto,
E aí eu botava umas GoPros penduradas e tal. E aí eu ia dar uns rolés de moto, aí depois no final eu editava. Eu não tinha nem falava, só a moto andando. Aí eu falei, pô, que bagulho chato, né? Aí eu depois comecei a melhorar um pouquinho, aí falava, aí veio o drone, aí veio não sei o que, aí fudeu. Aí foi evoluindo, né? Aí fui trabalhar com audiovisual. Quando vê, né, tá envolvido. Foi assim também comigo. Eu editava mais do que filmava, né? Tipo assim, eu tinha assim, meus amigos que filmavam, já tinham uma câmera mais ok, e aí eu comecei editando primeiro, né? Tanto que eu editava lá no programinha do Nero e tal, aí eu, a princípio, assim, eu ainda pego até hoje, tipo, o cara já filmou, me manda lá pra editar. Eu fazia vlog, aí eu e minha mulher, a gente já viajava pra qualquer lugar, e aí eu filmava e fazia um videozinho e lançava no YouTube. Tá tudo arquivado lá, como não listado no meu canal. Eu tenho algumas coisas guardadas. Eu deixei lá, também, mas tem muito vídeo, cara. E tem vídeo dela grávida, tem uma porrada de vídeo assim, com narrativa. Eu criava uma narrativa mesmo da viagem, entendeu? E aí misturava com uma trilha sonora, um vídeo de drone, não sei o que, e fazia. Aí, cara, isso me ajudou muito. E aí quando veio a pandemia também, eu comecei a produzir muito evento híbrido. Fiz algumas convenções do Trigo, do Previ, já trabalhava com audiovisual, né? Uhum. Do Previ, aí foi isso que me levou pra transmissão ao vivo. Eu não fazia transmissão antes. Eu também não fazia transmissão. Assim, não. O que me levou pra transmissão foi o Storycast. Eu tinha um podcast sobre videogame. Só que a gente gravava num formato, tipo, sentado no sofá. Não sei se tu já viu um canal chamado Pipocano. Já, pô. Então, era... Esse não era do Júnior lá? Ele participava, não sei se ele era dono, mas ele participava bastante. Falava sobre cinema e tal. Eram uns caras sentados no sofá, uma câmera geral, uma pra cada um, mas era gravado, tipo assim, não era um formato de podcast, tanto que o microfone era lapela, né? Tipo, não era esse formato assim, né? Que herdou do rádio. E aí a gente não transmitia. E na pandemia a gente optou, né? Quando começou com esse lance de todo mundo fazer podcast, a gente optou a adaptar esse formato que a gente chamava de videocast no começo. E aí... Roubou o nome, né? Videocast. E aí a gente... Só que era muito no improviso, não tinha era uma plaquinha de captura lá chinesa, uma interface de áudio, tudo muito no improviso, até pra ver qual era. E era uma brincadeira entre a gente, né? Que a gente queria falar sobre videogame, tipo. Aí foi a minha primeira experiência e perrengue de transmissão ao vivo foi isso. E aí, quando surgiu o Storycast, eu já tinha uma bagagem para conseguir estruturar, pensar, olha, pô, profissionalmente vou precisar de uma parada mais assim, vou precisar de um... Foi o que me deu um norte para conseguir chegar na estrutura que a gente tem hoje. Você falou do lapela, eu aqui uso muito lapela também, cara. Quando eu faço sofazinho e tal, eu boto com lapela. Vocês usam o microfone, né? Lá agora a gente começou com mesa, mas a gente optou por botar sentado no sofá, mas a gente continua com no braço e tal, porque a qualidade é muito melhor, pô. E a estética visual, a galera também tá muito adaptada já a ver a pessoa assim, né, com um microfone. Se tu tentar fazer, tipo, botar o lapela no cara e tal, tipo, eu acho que a grosso modo, o Pedro Bial faz isso no talk show dele, que não deixa de ser um podcast, né, mas é o cara com lapela e tal. Eu acho estranho o formato. Apesar de ser igual, esteticamente eu acho estranho. Não, mas então, todo mundo usava lapela. O Jô Soares, a Marília Gabriela. A Marília Gabriela fazia podcast de mesa, mas era lapela. Sim, o Jô a Marília, porque assim, esse podcast assim, é de frente a frente com a Gabi. Se você parar pra ver. Acho que é a primeira... Ela sentava na mesa, porque o Joe Rogan não fazia isso. Ela sentava na mesa, eu vou tirar a mão, porque senão ela vai reclamar, tá? Se eu ficar assim... Ela vai reclamar. É produtor, viu, cara? A diferença que tem um produtor. É isso aí. Aí ela sentava nessa mesa, de frente a frente aquelas luzes mais escuras e tal. Aí ela falava, ele é jiu-jiteiro, ele é professor de kickbox, ele é produtor de visual. Hoje eu estou com o Patrick. Eu lembro, cara. O Pablo imitava ela igualzinho. Eu ria pra caralho, meu irmão. Eu gostava dela no final, que ela... Bate-papo rápido, não sei o quê. Bate bola, né? Chuta, não sei o que lá. É muito bom, não, ela é foda. Mas marcou, Mas eu acho que hoje a referência é o microfone assim, com o braço. Por mais que você tire a mesa,
Eu acredito que a aceitação visual da galera ainda conta ter o microfone. E você é um consumidor de podcast? Consumo bastante, na verdade, de vários gêneros, inclusive, que eu não sou apegado, tipo, eu vejo muito sobre videogame, vejo de música, vejo de filme, vejo de esporte. Mas podcast de mesa cast, conversa. De Esse conversa é o tipo mesmo. Eu gosto dos dois tipos. Eu gosto tanto do podcast narrativo, eu acho maneiro. Também. True crime, história, eu gosto muito desses conteúdos assim. Quanto podcast de entrevista. Eu acho legal, porque, cara, te dá mais liberdade, né? Você, hoje em dia, as entrevistas, elas são mais longas. Você pode conversar com a pessoa há mais tempo. Sim. Né? E dá brecha a pessoa poder falar coisas que ela não falaria se fosse numa dinâmica, sei lá, tipo uma entrevista, assim, propriamente dita, né? Eu acho que o podcast, ele deixa uma informalidade, não chega a ser informal, mas tipo, é mais papo, né? Então acho que aí a galera acaba se soltando mais e fica uma coisa mais fácil de acompanhar também. Quais são os podcasts que você mais gosta? Cara, eu escuto direto o do filho do Zico. Ele sempre leva alguém e o conteúdo que ele faz é maneiro. Do filho do Zico, Arthur. Arthur não, Arthur é o Zico, o que tinha banda de pagode. Não, o Júnior mesmo. O Coimbra Júnior, que é o mesmo nome do Zico. Esqueci o nome dele, cara, do podcast. O Inteligência Limitada. Isso é muito foda. Eu gosto muito. Do Primo, do Grupo Primo, eu acabo assistindo todos eles. Assisto o Flow. E aí os outros são da área de videogame, não sei se a galera... O Flow Sport, Flow Gamers. Aí tem o Pan Podcast, tem o Solta Nerd, que era o meu, mas eu consumo. E eu tenho dificuldade de ver o Flow inteiro, cara. É muito longo. Não, todos, né? Todos os podcasts. O Inteligência também é. Pra mim, vira a série da Netflix. Eu vejo por episódio. Tipo, parte 1... Mas eu acho que ele já tem essa consciência, porque eu tava vendo essa parada. Por que os caras botam um podcast muito longo? Isso é interessante. Porque se demora mais dias pra ver. E se você botar um podcast que seja curto... Ele não vai ver o seguinte, nem todo o conteúdo daquele canal interessa para aquela pessoa. Exato. Ainda tem isso, né? São os temas. E eu acho também que é um jeito de ter mais views no mesmo conteúdo. Porque eu dei pausa, volto lá e entro de novo. Mas que eu vá continuar vendo, eu acho que conta mais uma visualização no mesmo... Ninguém sabe. Não dá pra saber isso, né? Ninguém sabe. Não, porque o YouTube, ele não joga limpo contra as regras dele. Não, isso aí é... Olha eu falando mal do YouTube no YouTube. Idiota, né? Não, a gente já passou perrengue mais por causa de política lá no Storycast, que a gente sentiu que deu a derrubada no... Quando eu faço conteúdo pro Instagram, que eu preciso falar das outras redes, eu não legendo o nome. Por exemplo, se for fazer, gere conteúdo para o TikTok, para o Instagram, Aí eu só legendo o Instagram. Você cai o cara, não, gere conteúdo para o Instagram. Aí o TikTok aparece sem legenda, eu não boto nada, fica mudo. Pô, vai me derrubar, ou vai entregar menos. Eu acho isso meio esquisito, né? Os caras que inventaram a IA, brother. Tu acha Mas não, eles derrubam. Tanto que tem gente que nem fala, tipo, vai na rede vizinha, essa parada. Mas eu acho burrice, né? Tipo, é aquela história que a gente tava falando. Tu tem um podcast, eu também tenho, o Thiagão que tá abrindo lá. Eu acho que a gente tá na mesma maré, cara. Eu não vou tentar censurar um cara que faz alguma coisa, tipo os TikTok competir com o Instagram. Vai todo mundo consumir os dois, né? Um não me impede de consumir, um não me impede de consumir o outro. E eu acho que eles não precisavam se censurar. Mas é porque eles querem ter presença global. Então, assim, o Instagram, por exemplo, o Meta, ele tem uma ferramenta para cada tipo de geração de conteúdo. E aí o YouTube do Google tá fazendo a mesma coisa. Então, assim, eles vão... ele foi lá e meteu o short. Pra quê? Pra competir com o TikTok e com o... Sim, pra galera do vídeo rápido. E aí tu fica ali, meu irmão. Rolando eternamente. Isso é muito, muito curioso, porque eles querem ter toda a presença e toda a retenção possível e imaginável da sua... Eles querem abraçar o mundo, né? Que você fique ali mais tempo. Na verdade é isso, né? Todas as redes buscam que você fique ali o maior tempo possível. É aí que a gente fica preso só aparece o que a gente gosta, né? É isso que vende para eles. Mas eu ainda acho que ao ponto de um censurar o outro é desconfortável para quem gera o conteúdo. E a gente aqui gera o conteúdo pros caras. É bizarro, Porque as regras das redes sociais, elas não são muito transparentes. Então você tem que ficar ali tentando entender o que vai engajar mais, tentando entender o que vai entregar mais.
E aí, cara, existem os especialistas. Mas você é especialista por quê? Porque eu testei uma porrada de coisa. Beleza. Mas não tem a pauta, sabe? Você não sabe com o que você tá lidando. E é uma parada que muda muito. Muda muito. O próprio YouTube agora, ele tá nessa de entregar mais o short. A gente começou a pegar os vídeos e postar em shorts. O alcance do vídeo é absurdo comparado ao... Não falo nem a visualização, o alcance mesmo que a gente vê lá nas métricas. Mas vocês produzem muito corte de horizontal? Sim, a gente pega, né? Recorta para caber no formato... Não, de rios, né? De rios. Assim, a gente faz o corte também. A gente tem um canal de corte. Porque no começo a gente pensou em deixar... Mais uma parada que, como muda muito, né? No começo, a gente ficou com medo do, tipo assim, a entrega do YouTube entender que a gente era um canal de vídeo longo e os cortes, por serem de 10, 15 minutos e não de 2 horas, confundir... Mas isso era um fato. Então a gente optou por ter 2 canais. A gente tem até hoje, a gente tem o principal, que é o canal do podcast, e o canal de corte. Hoje o canal de corte entrega muito mais. São vídeos de 10 a 15, 20 minutos, né? Mas aí é o corte mesmo, tipo, do assunto todo que rolou, a gente pega o trecho ali... Aí mais aquela clickbait bonita, né? Pra enganar. Lógico, aquela thumbnail top. Tal coisa aconteceu. Fala, no final o cara fala a frase que a thumbnail... Não, cara, eu tava vendo um corte agora do Flow. Fulano falou uma parada que chocou o Igor. Eu tô esperando um choque até agora. Eu vi o corte inteiro, não teve choque nenhuma. Vai ter um thumb aqui, né? Fábio Laje fala a verdade sobre o Flow. É isso. Aí, ó, acabei de falar. Esse é o corte. Mas é. E aí a gente tem... Não, Fábio Laje detona o Flow. Que diga de passagem, falar do Flow, a gente gravou com o Zico primeiro. Só pra jogar essa... Do Flow? Primeiro podcast que o Zico... que eu também. O primeiro podcast que o Zico gravou, foi o Storycast. Cara, o Zico veio aqui também, cara. Porra, de tremer na perna. Porra, não, me tremi tudo. Porra, o Zico é foda. Não, ele chegou aqui. Aí, deixa eu fazer um parênteses pra falar a história do Zico. O Zico chegou aqui... Uma semana antes eu tinha recebido um influenciador, né? Aí ele veio com 3 assessores... Aí o convidado teve que mandar um carro buscar ele, não podia ser Uber, tinha que ser um carro buscar ele, o apresentador do programa, né? Aí ele chegou aqui, sentou, papapá, titototó, um trabalho do caralho, né? Babaoção de ovo. Aí o cara veio e foi embora e tal. Beleza, legal. O Zico chegou aqui na semana seguinte. Ele veio sozinho, no carro dele. Tipo, uma calça jeans furada. Meu irmão, cara, camisa social aberta assim e tal. Sentou ali, mano. O Zico é absurdo, cara. Caralho, meu irmão, bateu papo com geral. Pô, tirei foto com ele, assinou minha camisa e tal. Aí a minha mulher perguntou pra ele, porque assim, os caras bateram na porta aqui, cara. As pessoas bateram na porta pra pedir autógrafo e foto dele. As pessoas do prédio que descobriram que ele tava aqui. Ele entrou, vem atrás. Não, descobriram, porque o cara da portaria caguetou, né? Aí veio uma galera, aí a minha mulher perguntou pra ele, pô, mas como é que você se sente assim, cara, tendo que dar autógrafo o tempo inteiro? Ele falou assim, cara, eu não sei como é que é ser diferente disso. Minha vida inteira foi isso, cara. Tipo assim, minha vida inteira é atender as pessoas. Então, pô, eu não fico puto porque assim, é normal. Tipo, é da rotina dele. Tipo assim, você fica puto quando bebe água? É isso, né? É ele. Ele fica puto. Eu vou ficar puto quando dou autógrafo. Eu falei, normal, meu dia inteiro é dando autógrafo. Pô, mas vou te falar, o dele, é claro que a gente não vê o cara todo dia, mas assim, às vezes que eu tive, fora as experiências que eu tive de contato com ele, cara, uma vez eu vi ele no Village Mall. Ele tava indo ver filme no cinema. Cara, eu tenho certeza que ele não chegou a tempo de ver o filme começando. E ele atendeu todo mundo com a maior boa vontade. Ele não correu pra ver o filme. Mas porque é normal pra ele. Não, mas eu quando tô com sede eu bebo água correndo e vou lá. Até o normal dele, eu acho que ele faz de um jeito diferente. Ele é foda. Ele é fora da curva. Entendeu? Ou eu vou beber água depois, sei lá, sabe? Tipo, ele não. Ele, cara, impressionante. Ele vai atender todo mundo. E na maior boa vontade do mundo. Ele é sinistro. Fora da curva máxima. Assim. E é só esse porém, porque assim, o Zico realmente, ele aqui foi... ele veio com o podcast do Jairzinho, né? O Jairzinho também é outro cara que é fora de série também. O neto dele estuda lá na escola da minha filha também, eu encontro com ele sempre. É outro cara fora de série. Não. Pô, chega aqui, toma uma estelinha com a gente, pá. Essa galera mais antiga tem uma outra perspectiva, né? Uma outra percepção de vida, cara. Os caras... eu trabalhei um tempo na Globo, tipo assim, os caras fodões... numa humildade danada. O figurante do Malhação querendo furar fila, querendo que tu... Tipo, que tu é funcionário lá igual a ele, né? Mas o maluco quer passar na tua frente, quer comer na tua frente. E enquanto os caras, assim, os figurões, assim, a grande maioria, pô, posso sentar do seu lado? Pô... Com licença. Tipo,
sabe? Tipo, o cara com, sei lá, 40 anos de Globo e o outro moleque da Malhação lá. Mas é porque o cara já... Eu não sei explicar, né? Eu vou chutar. Mas é porque o cara não precisa mais pra ninguém. Mas acho que é geracional também, cara. Essa galera nova é muito... Eu estou falando, especialista de nada, né? O cara fica se achando. Né? É maneiro. Mas quem é o cara que mais te... Foi o Zico o cara que mais te impactou quando foi lá no Storycast? Foi, na verdade, ele não foi lá. Ele tinha acabado de operar o joelho e ele perguntou se por gentileza a gente poderia ir no CFZ gravar com ele. Foi o contrário. Eu falei, não, vamos correndo. Botou a câmera nas costas e a gente foi e montou lá. E tem um lugar muito maneiro lá também, que ele até produz, acho que o canal dele lá também. E a gente foi pra lá, levou a estrutura, montou e gravou lá. O Rios que eu tenho mais visualização é do Zico. Porque a gente... Cara, olha que viagem, velho. A gente postou o Rios aqui... Aí o moleque, o editor, tava pra postar, eu falei, qual é? Mas para aí, irmão. Bota collab com o Zico aí. Ele, porra, lá. Faz o menor sentido essa porra, botar collab com o Zico. O cara não vai aceitar. Eu falei assim, irmão, não, tu já tem, cara. Bota essa porra aí de collab. Cara, ele aceitou 3, mano. Não aceitou uma só, não. Ele aceitou 3 de collab. Toda hora que a gente botava um vídeo, ele aceitou. Eu falo, agora bota de novo. Agora bota de novo. A gente tem uma collab com o Jorlan também. Porra, bom. Meu irmão, surreal também. Tipo, do nada os caras aceitam. Os caras aceitam. Não, mas é o conteúdo deles, né? A gente não bota collab de um negócio que não tem nada a ver. O cara gravou aqui, o Jorlan gravou aqui também. Outro maluco humildão também veio gravar aqui. Cara, tipo, Não, eu vejo que o resultado disso é bom, tanto pra gente quanto pro cara, né? O cara aceita porque ele gosta do que ele veio fazer, mas é aquela história do conteúdo gerado sempre, né? É bom pro cara também, ele precisa gerar conteúdo, ele precisa estar ali. Então os caras que têm bom senso acabam aceitando, né? Isso é maneiro, assim. Eu falo, tem muito podcast que começa aqui no estúdio e aí começa muito dosar convidado. Não vou chamar um cara que é grande, que é não sei o que não sei o que lá. Eu falo, cara, tem dois problemas aí. O primeiro problema é o seguinte, Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Tua canal só vai ser grande, cara, se você produzir conteúdo. E aí sim você consegue chamar o cara. Você tá achando que o cara vai vir aqui num canal que é pequeno e tal, e vai fazer ele crescer? Não vai, não é isso, só isso que vai definir. Não é. E outra coisa também é a experiência do entrevistador. Que foi que a gente estava falando aqui, né, com o podcast anterior. O cara, eu gero conteúdo para minha marca e tal, mas eu fui aprendendo. Você vai aprendendo, você tá sentando aqui, você vai aprendendo a entrevistar uma pessoa. Cara, beleza, observar ajuda, mas, se observar se ajudasse, eu jogava futebol pra caralho. Entendeu? Eu matava a minha fome lendo o cardápio. Seria pica na porrada, maluco. Porque o que eu vejo de luta, meu irmão, eu seria pica, eu seria foda. Não é. Mas não adianta, entendeu? Você tem que ir lá e praticar. E aí, eu vi isso acontecer num podcast, cara. A menina veio fazer o primeiro episódio, ela chamou um figurão, né, da área dela. O cara já tinha ido a trocentos podcasts, o cara gerava conteúdo, tinha seguidor pra caramba. Eu falei pra ela, não faz isso, cara. Não, mas eu falei, tá bom, faz. Foi o podcast do cara, não foi dela. Porque o cara já era muito grande pra ela. O cara jantou, assim, só faltou ele fazer aquela frase da Suzana Vieira, né? Não tem tempo pra quem tá conversando. Só faltou fazer isso, cara. É bom que o cara tenha experiência já pra ir conduzindo, né? A gente mesmo lá no Storycast, tipo, é notável a evolução do Fernando e do Anselmo apresentando. E olha que o Fernando já tinha feito curso pra televisão, parará. Mas nada como o dia a dia, a rotina, isso aí é muito importante também, né? E o cara ter a consciência de que ele pode começar bem. Mas a prática é que vai levar o cara a uma performance mais alta, né? Seja apresentando, seja o que ele se propor a fazer.